Antes de começar essa história real, eu quero saber: de onde vocês estão me ouvindo agora? Escrevam aí nos comentários. E não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho, porque vocês não vão querer perder os próximos capítulos dessa trama cheia de emoção, suspense e reviravoltas. Meu nome é Paula, tenho 52 anos e confesso que até pouco tempo atrás eu acreditava que o amor já não fazia mais parte do meu destino. Eu fui casada durante 26 longos anos e cada um deles parecia roubar um pedaço de mim. Meu ex-marido era um homem possessivo, daqueles que acham que mulher é propriedade, não companheira. Machista, controlador, me sufocava com desconfianças, humilhações veladas e, o pior de tudo, com a indiferença diária. Eu me lembro de quantas vezes chorei em silêncio, deitada ao lado dele, desejando apenas um gesto de carinho, uma palavra de afeto, um olhar que dissesse: "Você é importante para mim." Mas nada. Com o tempo, fui desaparecendo. Deixei de me arrumar, deixei de sonhar. Vivia como sombra dentro da minha própria casa. Quando finalmente tive coragem de me separar, há 5 anos, foi como arrancar uma algema enferrujada que eu já nem percebia mais no pulso. Eu deveria me sentir livre, mas a liberdade tem um preço. Descobri que não sabia mais quem eu era sem aquele casamento. Eu tinha 50 anos e a sensação de que minha vida já tinha acabado. Minha filha, Laís, foi quem me segurou nos piores momentos. Ela tinha apenas 27 anos quando tudo aconteceu, mas já carregava uma maturidade impressionante. Sempre me dizia: "Mãe, você não merece viver assim. Você tem tanto para dar, para viver. Você precisa se permitir ser feliz." Eu sorria, fingia concordar, mas por dentro me sentia destruída. Eu não acreditava que alguém pudesse olhar para mim com desejo novamente. Eu era uma mulher separada, marcada pelas decepções, com cicatrizes que não apareciam na pele, mas queimavam por dentro. Os anos passaram, e mesmo com o apoio de Laís, a solidão foi virando parte da minha rotina. Até que numa noite qualquer, cansada de chorar escondida, me sentei diante do computador. As palavras dela ecoavam na minha mente. "Se permita ser feliz." Eu abri um site de relacionamentos. Só para olhar, eu dizia a mim mesma. Só para ver como era. No começo, foi quase cômico. Perfis estranhos, mensagens rasas, homens que só buscavam distração barata. Eu ria sozinha, fechava a tela e prometia que não voltaria. Mas voltava. Talvez fosse a necessidade de acreditar que, em algum lugar, ainda havia alguém para mim. Foi assim que encontrei o perfil dele. Eduardo, 45 anos. O sorriso aberto na foto, um olhar firme, quase hipnotizante. A descrição era simples, sem exageros. Homem que valoriza conversas verdadeiras, risadas e momentos sinceros. Gosto de viajar, cozinhar e ouvir boa música. Algo naquela simplicidade me chamou a atenção. Não parecia um homem tentando impressionar. Parecia real. Resolvi arriscar. Mandei uma mensagem tímida, sem esperar resposta. Para minha surpresa, ele respondeu rápido. A conversa foi natural, leve. Ele perguntou sobre mim, mas não de forma invasiva. Parecia realmente interessado. Contou que era empresário, que gostava de viver sem pressa, que acreditava em segundas chances. Segundas chances. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Nos dias seguintes, nossas conversas se tornaram rotina. Mensagens de bom dia, piadas no meio da tarde, trocas de confidências durante a madrugada. Eu me pegava sorrindo para o celular, como uma adolescente, com aquele frio gostoso na barriga. Certa noite, Eduardo ligou. Sua voz era grave, serena, mas ao mesmo tempo transmitia calor. Falamos por horas, como se nos conhecêssemos há anos. Quando desliguei, meu coração estava acelerado. Eu, Paula, aos 52 anos, estava sentindo algo que acreditava ter morrido dentro de mim. Contei para Laís que estava conversando com alguém. Ela sorriu, curiosa. "Olha só, mamãe, quem diria? Até que enfim está se permitindo." Eu desconversei, não queria criar expectativas. Mas, no fundo,
Meu coração já começava a criar. Nosso primeiro encontro foi marcado para um café discreto, numa tarde de sábado. Eu tremia de nervoso. Escolhi minha melhor roupa, ajeitei o cabelo, passei batom. Olhando no espelho, me perguntei se ainda seria capaz de encantar alguém. Quando Eduardo entrou pela porta, eu perdi o fôlego. Ele era ainda mais charmoso ao vivo. Usava uma camisa azul clara, bem alinhada, e o perfume dele, marcante, envolvente. Sorrindo, se aproximou, segurou minha mão com firmeza e disse: "Finalmente nos encontramos, Paula." Naquele instante, algo em mim despertou. Era como se a vida estivesse me dando uma nova chance, um presente inesperado depois de tantos anos de escuridão. Eu não fazia ideia, mas aquele encontro seria apenas o início de uma história que mudaria não só a minha vida, mas também a da minha filha. Eu jamais poderia imaginar que depois de tanto sofrimento, meu coração voltaria a bater desse jeito. Eduardo tinha o dom de me fazer sentir viva outra vez. Com ele, tudo parecia simples, leve, natural. Não havia aquelas cobranças sufocantes que eu tinha vivido no meu casamento. Pelo contrário, ele me olhava como se eu fosse única. Nossas conversas se tornaram cada vez mais profundas. Eduardo me contava sobre sua vida, suas viagens, seus sonhos. Ele dizia que admirava a minha coragem de recomeçar, que via em mim uma força que eu mesma não reconhecia. E a cada palavra dele, eu sentia que estava florescendo por dentro, como uma mulher que reaprende a acreditar em si mesma. A primeira vez que ele segurou meu rosto e disse: "Paula, você não faz ideia do quanto é linda." Eu quase chorei. Não pelo elogio em si, mas porque fazia décadas que eu não ouvia algo tão sincero. Eu tinha me acostumado a ser invisível, a não ser notada. E, de repente, estava diante de um homem que enxergava em mim uma beleza que eu mesma já tinha esquecido. Começamos a sair com mais frequência. Jantares em lugares discretos, caminhadas de mãos dadas no parque, até pequenas surpresas. Teve um dia em que ele apareceu na minha porta com um buquê de flores. Eu fiquei paralisada. Era como se estivesse vivendo um filme romântico. E Laís, claro, percebeu. "Mãe, você anda sorrindo à toa. Está até mais vaidosa. Não vai me esconder nada, né?" Eu tentei desconversar, mas ela insistia. Então, acabei confessando que estava conhecendo alguém. Ela abriu um sorriso largo e disse: "Eu sabia. Que bom, mãe. Você merece." Ela parecia realmente feliz por mim, e aquilo aquecia meu coração. O que eu não sabia é que, naquele mesmo período, a vida estava colocando Eduardo também no caminho dela. E enquanto eu suspirava por cada detalhe do nosso relacionamento, acreditando estar vivendo um amor maduro e cheio de promessas, Laís se aproximava de um homem que ela chamava apenas de Edu, sem imaginar que era o mesmo homem que já ocupava o meu coração. O destino já estava traçando uma linha perigosa, mas eu, cega pela paixão, só conseguia ver um futuro brilhante ao lado de Eduardo. Enquanto eu me encantava cada vez mais por Eduardo, sem imaginar a tempestade que estava por vir, minha filha Laís também vivia seus próprios momentos. Numa noite de sexta-feira, ela saiu para uma festa com amigos. Eu a vi se arrumando, um vestido vermelho marcante, os cabelos soltos caindo sobre os ombros e aquele brilho nos olhos que só aparece quando algo dentro da gente pede novidade, pede vida. Naquela festa, entre música alta e risadas, ela o conheceu. "Prazer, sou Edu." Segundo ela mesma me contaria depois, a conexão foi imediata. Edu tinha aquela segurança no olhar, o sorriso fácil, o charme natural que envolvia qualquer um. Conversaram sobre tudo, viagens, música, sonhos. Era como se já se conhecessem há muito tempo. O tempo passou rápido demais, e quando perceberam, a festa já estava esvaziando. Ele se ofereceu para acompanhá-la até o carro dela, estacionado a alguns quarteirões dali. No caminho, conversaram ainda mais, e Laís se sentiu levitando. Antes de se despedirem, Edu segurou sua mão, a puxou delicadamente para perto e a beijou. Foi um beijo cheio de intensidade, daqueles que ficam na memória.
Laís entrou no carro sorrindo sozinha, com a certeza de que tinha conhecido alguém especial. Ele não pediu para levá-la em casa naquela noite, apenas disse: "Eu preciso te ver de novo. Você me passa o seu número?" Ela passou. E foi assim que tudo começou. Alguns dias depois, durante o café da manhã, Laís deixou escapar, sem dar muitos detalhes. "Mãe, conheci um cara incrível. O nome dele é Edu. Você precisava ver. Ele é tão charmoso." Eu sorri, feliz pela felicidade dela, sem imaginar que aquele Edu era o mesmo Eduardo que já mexia tanto comigo. Apenas desejei que ela estivesse certa, que fosse realmente um homem bom. Enquanto isso, eu seguia em minhas trocas de mensagens com Eduardo, sentindo-me cada vez mais envolvida. Duas histórias diferentes, dois encantamentos que pareciam paralelos, mas que na verdade eram o mesmo. O destino já afiava sua faca, pronto para o corte que mudaria nossas vidas. Naquele período, a vida parecia me dar de volta o que havia me roubado por anos. A sensação de ser desejada, admirada, valorizada. Eduardo me fazia sentir assim. E, em meio a tantas novidades, eu me peguei rindo sozinha ao lembrar de nossas conversas no celular, dos elogios inesperados, da forma como ele dizia que queria cuidar de mim. Uma manhã, enquanto eu tomava meu café, Laís surgiu radiante, como há tempos eu não via. Sentou-se à mesa, mexendo no celular, e não demorou para que soltasse um suspiro profundo. Eu, curiosa, perguntei: "Tá suspirando por quê, menina? Tá apaixonada?" Ela riu, desviando o olhar, mas logo respondeu: "Ai, mãe, talvez. Eu conheci um cara. Ele é diferente, sabe? Atencioso, educado, engraçado. Faz tempo que não me sinto assim." Eu sorri, feliz por ela, mas também curiosa. "E como ele se chama?" "Edu, só Edu. Ele me pediu para chamá-lo assim." Naquele instante, meu coração acelerou por um segundo, mas logo descartei a ideia. Eduardo. Quantos homens não têm esse nome? Deve ser coincidência." Disfarcei meu incômodo e respondi: "Que bom, filha. Você merece mesmo encontrar alguém que te faça feliz." Ela não percebeu nada no meu tom. Pelo contrário, parecia cada vez mais encantada. Passou minutos me contando como ele tinha um sorriso lindo, como falava de forma firme e ao mesmo tempo doce, como parecia saber o que queria da vida. Eu a ouvi, tentando não comparar com o meu Eduardo, o meu homem misterioso que também me fazia sentir única. Mais tarde, no mesmo dia, quando ela já havia saído para o trabalho, eu me peguei pensando: engraçado. Algumas coisas que ela disse se parecem com o meu Eduardo. Mas não, impossível. O mundo é grande demais para uma coincidência assim. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, Laís entrou no meu quarto animada, quase saltitando. "Mãe, você não sabe. Ele me mandou flores hoje no escritório, com um bilhete lindo." Eu ri, achando graça do entusiasmo dela, mas confesso, senti uma pontada de inveja, como se alguém tivesse me roubado uma parte do que eu estava vivendo. Meu coração disparou. Eduardo também já havia me mandado flores, com palavras muito parecidas. "E o que estava escrito no bilhete?" perguntei, tentando soar natural. Ela leu alto, orgulhosa. "Você é um presente que a vida me deu quando eu já não esperava mais nada. Edu." O chão pareceu tremer sob meus pés. Era quase a mesma frase que eu havia lido dias antes em um cartão enviado para mim. Mas eu respirei fundo, sorri e disse: "Ele parece mesmo especial, filha. Aproveite esse momento." Ela me abraçou e foi dormir. Eu, no entanto, fiquei acordada por horas, encarando o teto com o coração apertado. Algo dentro de mim gritava que havia uma ligação impossível de ignorar. Mas o medo de confirmar me fazia calar. Eu ainda não sabia, mas o destino já havia armado a cena para a revelação mais dolorosa da minha vida. Naquela semana, Laís estava inquieta. Eu percebia pelos seus gestos, pelos sorrisos bobos diante do celular, pelos olhares perdidos no nada. Um dia, enquanto lavava a louça, ela chegou perto de mim, apoiou-se no balcão e disse:
com aquela ansiedade que só o amor desperta. Mãe, eu acho que é sério. Acho que estou mesmo apaixonada pelo Edu. Quero que você o conheça. Meu coração gelou. Meus dedos tremeram e quase deixei o prato escorregar da minha mão. Tentei disfarçar, mas dentro de mim um turbilhão de pensamentos gritava. Não, não pode ser o mesmo. Não pode. Você quer que eu conheça ele? Assim, num jantar? Perguntei, quase sem voz. Ela sorriu, radiante. Sim, eu já falei tanto dele para você. Você precisa conhecer. Vou marcar um jantar aqui em casa. Você vai ver como ele é incrível. Concordei, sem forças para contrariá-la, mas passei os dias seguintes em agonia. Cada vez que Eduardo me mandava mensagem, meu peito se apertava. Eu queria perguntar, queria gritar, queria confirmar logo a verdade. Mas o medo de perder aquele sentimento, aquela paixão tardia, me paralisava. O dia do jantar chegou. Laís arrumava tudo com o maior cuidado. Mesa posta, vinho separado, música suave tocando de fundo. Eu estava nervosa como nunca estive na vida. Coloquei um vestido discreto, tentei me maquiar, mas minhas mãos tremiam. Quando a campainha tocou, senti um nó na garganta. Laís correu para abrir a porta, sorridente, e então ele entrou. Eduardo. Naquele instante, o mundo parou. Nossos olhos se encontraram e vi no rosto dele o mesmo choque, a mesma incredulidade que transbordava em mim. O tempo pareceu congelar. Eu quase perdi o ar, mas Laís, sem notar nada, abraçou-o carinhosamente e o puxou pela mão. Mãe, esse é o Edu, meu namorado. Eu forcei um sorriso, como se tivesse acabado de conhecer um estranho, quando na verdade conhecia cada traço daquele rosto, cada tom daquela voz. Prazer, Eduardo. Falei, tentando manter a voz firme. Ele respirou fundo, estendeu a mão e respondeu, igualmente fingindo naturalidade. Prazer, Dona Paula. Nossos olhos se fitaram por um segundo a mais do que deveriam, mas Laís não percebeu. Estava ocupada demais, servindo as entradas, ajeitando o vinho, animada com o momento. O jantar seguiu, mas a tensão era palpável. Eu mal conseguia engolir a comida, sentia o coração disparar a cada palavra que ele dizia. Eduardo, por sua vez, parecia perdido entre sorrisos forçados e olhares furtivos para mim. Houve um momento em que Laís, toda feliz, soltou uma ideia que quase me fez desmaiar. Mãe, você também está conhecendo alguém, não está? Então podia marcar de trazer ele da próxima vez? Imagina que legal, a gente sair em 4, eu com o Edu e você com o seu namorado. Meu peito explodiu em silêncio. Olhei para Eduardo e vi em seus olhos o mesmo desespero que eu sentia. Aquele segredo não poderia durar muito tempo. A verdade já estava escancarada entre nós dois. Só faltava chegar aos ouvidos da única que ainda não sabia de nada. Minha filha. Depois daquele jantar, nada mais foi igual. Eu fingia normalidade diante de Laís, mas por dentro eu estava em pedaços. Eduardo me mandava mensagens desesperadas, pedindo para conversarmos, implorando por uma chance de explicar. Eu o ignorava, mas no fundo sabia que, em algum momento, teria que enfrentá-lo. E esse momento chegou numa tarde chuvosa. Eu voltava do mercado, carregando as sacolas, quando vi seu carro parado em frente ao meu prédio. Meu coração quase saltou pela boca. Ele desceu, molhado pela garoa, e veio até mim com aquele olhar aflito. Paula, por favor, precisamos conversar. Não dá mais para fugir. Tentei passar direto, mas ele segurou meu braço com firmeza. Não de forma agressiva, mas desesperada. Me escuta, eu te imploro. Entrei no prédio sem responder, mas ele me seguiu. Subiu comigo no elevador em silêncio, até que no corredor eu finalmente me virei, furiosa. O que você quer, Eduardo? Já não fez estrago suficiente? Ele respirou fundo, os olhos marejados. Eu te amo, Paula. Você precisa acreditar nisso. Mas eu também gosto da Laís. Eu não sabia.
Eu não tinha como imaginar que vocês eram mãe e filha. Essas palavras foram como facadas. Eu estremeci, senti a alma queimar. Você não sabia? Pois devia ter parado quando descobriu. Devia ter tido caráter. Mas não, você se deixou envolver com a minha filha, Eduardo, a minha filha. Gritei, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele também chorava. Sua voz saiu embargada. Você acha que eu não me culpo todos os dias? Que eu não me arrependo de cada passo errado? Eu tentei me afastar, mas eu me perdi nas duas. Eu amo você, mas eu também amo ela. Eu dei uma risada amarga, carregada de dor. Isso não é amor, Eduardo. Isso é egoísmo. Você quis as duas. Você quis se sentir desejado, importante, mas você destruiu o que havia de mais sagrado, a confiança. Ele tentou se aproximar, mas eu recuei. Não encosta em mim. Você não faz ideia da dor que está causando. Não é só uma traição, é a pior de todas, porque não é apenas entre um homem e uma mulher, é entre uma mãe e uma filha. O silêncio pesou. Só se ouvia a chuva batendo na janela. Ele abaixou a cabeça derrotado e murmurou: Eu não consigo te perder, Paula. Eu daria tudo para voltar atrás. Me diga o que eu faço. Qualquer coisa, mas não me mande embora. Meu coração doía. Parte de mim queria acreditar. Queria se jogar em seus braços e apagar todo o resto. Mas outra parte, a mais ferida, gritava que não havia perdão possível. Não existe futuro para nós, Eduardo. Você já fez sua escolha quando cruzou a linha. Agora eu só quero distância. Entrei em casa e bati a porta com força, deixando-o do lado de fora, ensopado, desesperado. Eu tremia inteira, sem saber se chorava pela dor da traição ou pelo amor que ainda sentia, mesmo contra a minha vontade. A batalha estava apenas começando. E eu sabia que, cedo ou tarde, a verdade iria despedaçar também o coração de Laís. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu evitava sair, evitava pensar, mas não conseguia tirar Eduardo da cabeça. Cada mensagem que chegava, cada ligação perdida, era como um soco no estômago. Ele estava lá, insistente, implorando para falar comigo, e eu não conseguia simplesmente ignorá-lo. Uma tarde, ele apareceu novamente, desta vez mais preparado, mais firme. Tocou a campainha do meu apartamento e eu hesitei antes de atender. Mas quando vi seu olhar, aquela mistura de amor, arrependimento e desespero, não tive forças para fechar a porta. Paula, me escuta. Eu não quero te perder. Eu sei que errei, mas você precisa acreditar que eu te amo de verdade. Eu cruzei os braços, tentando manter a raiva intacta. Amor de verdade? Você chama de amor se envolvendo com minha filha? Me diz, Eduardo, qual parte disso é amor? Ele suspirou, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Eu não consigo explicar. Eu nunca senti isso antes. É como se meu coração estivesse dividido, e eu não consigo escolher, mas a verdade é que eu te quero. Eu te amo, Paula. Amo você de um jeito que dói. Eu senti meu coração tremer, misto de raiva e desejo. Queria socá-lo, mas também queria abraçá-lo e nunca mais deixá-lo sair. A dor era quase insuportável. Amar não justifica nada, Eduardo. Você se deixou envolver com a minha filha, com minha própria filha, e espera que eu simplesmente esqueça? Ele se aproximou, mas eu recuei, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca quis te machucar, Paula. Eu pensei que podia controlar, mas não consegui. Eu sei que errei. Eu só sei que te amo e não consigo ficar longe de você. Me dá uma chance de provar. Só uma chance. Meu peito ardia. Cada palavra dele era um convite e uma condenação ao mesmo tempo. Eu sentia o peso do desejo, da raiva e da decepção, tudo misturado. Você me destruiu, Eduardo. Eu não posso confiar em você agora. Não depois do que fez. Não existe chance que possa apagar isso tão rápido. Ele se ajoelhou diante de mim, implorando, os olhos cheios de lágrimas. Por favor, Paula, só me deixa mostrar que posso ser melhor. Que posso te amar sem machucar. Eu preciso de você, e eu sei que também preciso da Laís.
mas meu coração é seu. O choque, a tensão, o amor e a dor se misturavam numa mistura insuportável. Eu sabia que algo dentro de mim ainda o queria, que minha própria paixão teimava em desafiar a razão. Mas a ferida que ele causou, a traição com minha própria filha, ainda estava aberta demais. Eu virei o rosto, tentando controlar a respiração. Eu não sei se consigo, Eduardo. Não agora. Talvez nunca. Mas você vai ter que me provar que me ama de verdade. E ainda assim, não sei se vou conseguir perdoar. Ele permaneceu ali, silencioso, segurando minhas mãos, como se pedisse que eu não o abandonasse. E naquela tensão, naquele instante em que tudo podia explodir, soube que o caminho à frente seria perigoso, cheio de escolhas impossíveis e paixões que ameaçavam destruir tudo. O jantar transcorria de forma aparentemente tranquila. Laís estava radiante, empolgada, conversando animadamente com Eduardo, enquanto eu tentava disfarçar o turbilhão que sentia dentro de mim. A cada gesto dele, meu coração acelerava e eu via nos olhos de Eduardo a mesma tensão que eu sentia. No meio da sobremesa, Laís me olhou com aquele brilho curioso e perguntou de repente: Mãe, me conta uma coisa. Quando é que eu e o Edu vamos conhecer aquele homem que fez o seu coração parar de amor? Aquele que você sempre fala que foi especial? O tempo pareceu congelar. Meus olhos se encontraram com os de Eduardo e vi o choque estampado no rosto dele. Nós dois estávamos completamente pegos de surpresa. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas as palavras saíram quase em desespero. Nós terminamos. Isso nem deveria ter acontecido. Laís franziu a testa, confusa, sem entender. Como assim? Mas você estava tão apaixonada. Então o que aconteceu? Ela inclinou-se para a frente, querendo detalhes, e perguntou com curiosidade genuína. Mãe, como ele chama mesmo? Não lembro se você me contou. Eu congelei. Meu corpo inteiro tremeu, e eu tentei evitar contato visual, sentindo a garganta apertada. O que isso importa, filha? Eu não quero mais vê-lo. Acabou. Não existe mais. Laís piscou, assustada com o nervosismo da mãe, tentando compreender. Mas, mãe, você parece tão nervosa. Não entendo. Por que não quer mais vê-lo? O que aconteceu? Eu respirei fundo, lutando para manter a voz firme, tentando não quebrar sob a pressão da situação. Nada que você precise saber, filha. Apenas acabou. É melhor assim. Só isso. Ela continuou me olhando confusa, e meu coração se partia. Eduardo permanecia em silêncio, tenso, quase segurando a respiração, sem saber o que dizer, consciente de que aquela situação havia saído do controle. O jantar prosseguiu em silêncio, mas a tensão era insuportável. O choque, a decepção e o segredo pairavam sobre a mesa. Nada mais poderia ser normal. O que Laís não sabia, e talvez jamais imaginasse, era que a verdade estava bem diante de seus olhos, prestes a transformar para sempre a vida de todos nós. Apesar de todas as tentativas de reaproximação, Eduardo finalmente entendeu que não podia permanecer dividido entre as duas. E Paula, com o coração em pedaços, decidiu abrir mão do amor que sentia. Era doloroso, mas ela sabia que era o certo. Alguns dias depois, Eduardo chamou Laís para conversar sozinho. Ele parecia nervoso, mas determinado. Laís, eu preciso te falar uma coisa. Eu gosto muito de você. Você me fez sentir coisas que eu não sentia há anos. Como se o destino estivesse me dando uma nova chance. Mas eu preciso ser honesto. Ainda amo outra mulher. Não seria justo não te contar. Laís o olhou surpresa, mas algo na sinceridade dele a encantou profundamente. O cuidado, a delicadeza, a maneira como ele falava do amor por essa mulher. Tudo fazia seu coração bater mais forte. Mas você não vai me dizer o nome dela? Perguntou, com um misto de curiosidade e emoção. Ele balançou a cabeça com um sorriso triste. Não, algumas coisas precisam permanecer apenas sentimentos.
Eu precisava que você soubesse a verdade, mas o resto é algo que ficará guardado comigo. Laís respirou fundo, emocionada. Apesar da tristeza, admirava a maturidade dele. E então, vamos nos separar? Ele assentiu. Sim, e quero que saiba que você foi incrível, que eu jamais vou esquecer você. Eu precisava fazer isso, ser honesto. É o certo. Ela sorriu, segurando as mãos dele, e perguntou: Mas por que não está com essa mulher que você tanto ama? Ele suspirou, olhando para longe, como se buscasse forças para a resposta. O destino às vezes pode ser cruel. Ele nos traz o amor, mas não para ser vivido, apenas sentido. Aquelas palavras tocaram Laís profundamente. Ela sentiu tristeza, mas também respeito. Admirava Eduardo ainda mais, pela coragem de assumir seus sentimentos e ser verdadeiro. Mais tarde, ela voltou para casa com o coração apertado, mas decidida a conversar com a mãe. Contou tudo: a honestidade de Eduardo, a separação, a dor e a sinceridade que a encantou. Eu a ouvi em silêncio, sentindo cada palavra como uma lâmina que cortava o meu coração. Eu não podia contar a verdade, que também o amava, que cada sentimento que ela descrevia também era meu. E aquele seria o nosso segredo mais doloroso, guardado para sempre no fundo da alma. Laís então se levantou, me abraçou com força e disse: Mãe, vamos brindar a nós duas, que estamos aqui novamente juntas. E me diz: vamos viajar? Porque chorar por homem não vale a pena. Eu sorri, com lágrimas nos olhos, sentindo uma mistura de dor e amor profundo. Vamos, filha. Vamos aproveitar a vida juntas e que venham novos começos. E naquele momento, enquanto brindávamos, senti que, apesar de tudo, havíamos reencontrado a nossa força, o nosso vínculo, e que algumas feridas, por mais dolorosas que fossem, poderiam se transformar em aprendizado, em coragem e em amor verdadeiro. Só que entre nós duas